Você tem alguma dificuldade de interpretar a gasometria arterial? Então vem aqui comigo que a gente vai discutir os 10 passos para você não deixar passar nada na sua interpretação. O primeiro passo é a gente analisar o pH. Então a primeira coisa que você pegou a gaso, você vai olhar, bater o olho logo no pH. O valor normal do pH vai entre 7,35 e 7,45. Se você vê um pH menor do que 7,35, você localizou o seu distúrbio, você tem uma acidose. Se você tem um pH maior do que 7,45, você tem uma alcalose, beleza? Show de bola. Então você entendeu se o seu paciente tem uma acidose ou alcalose, você agora precisa entender se ela é de origem metabólica ou de origem respiratória. Então vamos para o nosso segundo passo, que é a localização do distúrbio. Para localizar o distúrbio, você precisa olhar o PCO2 e o bicarbonato, tranquilo? Se você tiver um ambiente de acidose, você pode ter ou um PCO2 elevado ou um bicarbonato baixo. Se você tiver um PCO2 elevado, você tem uma acidose respiratória. Se você tem um bicarbonato baixo, você tem uma acidose de origem metabólica, beleza? Agora, se tiver um pH maior do que 7,45, você pode ter um PCO2 baixo ou um bicarbonato alto. Se tiver um PCO2 baixo, você pode ter uma alcalose respiratória. Se tiver um bicarbonato alto, você pode ter uma alcalose de origem metabólica, tranquilo? Vamos agora para o nosso terceiro passo, que é avaliar a compensação do distúrbio. Depois que você identificou o que a gente chama de distúrbio primário, agora a gente vai entender se esse distúrbio ele está compensado ou não. Então, se você, por exemplo, localizou o distúrbio de origem metabólica, ele estava lá no bicarbonato. Agora é hora de você olhar para o PCO2. E se você localizou um distúrbio de origem respiratória, você vai olhar agora para o bicarbonato e ver se a resposta compensatória foi adequada ou não. Cada distúrbio vai ter seu cálculozinho para a gente tentar entender qual é a PCO2 esperada ou o bicarbonato esperado. Desses, tem dois que vale a pena guardar na mente: o da acidose metabólica e o da alcalose metabólica. O da acidose metabólica é PCO2 esperado é igual a bicarbonato vezes 1,5 mais 8 mais ou menos 2. Essa é a nossa regra prática. E da alcalose metabólica a PCO2 esperada é bicarbonato mais 15. São os dois que você tem que gravar na mente. O restante, confere lá no app do Yellow Book, tem tudo direitinho para vocês, tranquilo? Então, nosso primeiro passo, identificamos o pH, vimos se é acidose ou alcalose, localizamos o distúrbio se ele está respiratório ou metabólico, depois vimos a resposta compensatória, vimos se o distúrbio está compensado, sendo um distúrbio simples, ou se você tem algum outro distúrbio associado, tendo um distúrbio misto, certo? Ou seja, o distúrbio misto vai acabar acontecendo quando a gente tiver uma resposta fora da faixa de compensação, podendo ter uma acidose ou alcalose associada dependendo do tipo de distúrbio, tranquilo? O nosso quarto passo, ele é específico da acidose metabólica. Depois que você identificou que o paciente tem acidose metabólica, você tem que calcular o onion gap, porque você vai conseguir diferenciar a acidose metabólica em dois grandes grupos: a acidose metabólica por onion gap aumentado e a acidose metabólica por onion gap normal, ou hiperclorêmica, tranquilo? Para isso, você precisa calcular o onion gap. O onion gap nada mais é do que sódio menos bicarbonato mais cloreto, e esse é o valor do onion gap. Se o onion gap estiver aumentado, você tem uma acidose metabólica por onion gap aumentado. Se ele estiver normal, você tem uma acidose metabólica não por onion gap aumentado, uma acidose metabólica hiperclorêmica. E elas vão ter etiologias distintas. Agora vamos para o nosso quinto passo, que é a análise do delta-delta. E ele é específico para as acidoses metabólicas por onion gap aumentado, tranquilo? Então acompanhe comigo. O delta-delta basicamente vai ver se a queda do bicarbonato ela foi proporcional ao aumento do onion gap. Então você vai pegar o onion gap do paciente e subtrair em 10, que é o valor normal do onion gap, dividido por 24 menos o bicarbonato do paciente. Esse valor normal vai dar em torno de 1, ok? De 1 a 2. Se você tiver um valor maior do que 2, significa que você tem uma alcalose metabólica associada. Se ele tiver menor do que 1, significa que além da acidose metabólica por onion gap aumentado, você também tem uma acidose metabólica hiperclorêmica. Você tem os dois mecanismos de acidose atuando naquele paciente, ok? Chegando até esse quinto passo, você desmembrou totalmente o distúrbio ácido básico do seu paciente. Você sanou tudo direitinho que tinha em relação ao pH, ao bicarbonato e à PCO2 do seu paciente. Agora está na hora da gente olhar para as outras informações valiosíssimas que a gasometria arterial vai fornecer para você. O nosso sexto passo vai para a avaliação da PO2, que também é um valor que tem lá na gasometria. E você vai olhar a PO2, se ela está adequada ou não, vendo se o paciente, por exemplo, está hipoxêmico. A PO2 também pode ser útil para o cálculo da relação PF, certo? Que é também chamada de como é que está a troca gasosa do nosso paciente. Para calcular a relação PF, você vai pegar a PO2, certo?
e dividir pela porcentagem de fração inspirada de oxigênio que ele está recebendo. Lembrando, por exemplo, que se ele estiver em ar ambiente, essa fração vai ser 0,21, que é 21%. E se ele estiver em cateter nasal, para cada litro a mais que ele estiver recebendo além do ar ambiente do cateter nasal, você vai adicionar 3% na fração inspirada de oxigênio. Se ele estiver entubado ou em uso de máscara não renalante, na máscara não renalante, no caso, você vai considerar um FiO2 de 100%, e se ele estiver entubado, você vai considerar a FiO2 que está no ventilador mecânico, e você vai calcular a relação PF para a gente ver, por exemplo, se o paciente tem critérios para SARA ou não tem, tá certo? É um outro parâmetro que você vai utilizar. Depois, o nosso sétimo passo vai ser a avaliação do lactato, que também é valiosíssimo e consta na gasometria arterial. O lactato, a principal causa dele de elevação é hiperlactatemia do tipo A, que acontece por hipoperfusão tecidual. Mas temos outras causas também de elevação do lactato, né? Como o uso de metformina, certo? O uso de algum TARV, até crise convulsiva pode acabar elevando também o lactato. Enfim, tem várias causas, tanto tipo A quanto tipo B, que podem elevar o lactato, mas a principal vai ser hipoperfusão tecidual. O oitavo passo diz respeito aos eletrólitos. Os eletrólitos da gaso, às vezes, eles não são tão confiáveis, mas dentre eles, o potássio acaba sendo o mais confiável e eles acabam sendo um parâmetro legal para a gente avaliar e ter uma noção de como é que está o estado, né, eletrolítico daquele paciente. Então você vai analisar se tem alguma tendência à hiponatremia ou uma tendência à hipercalemia e corroborar para aquela sua conduta imediata com o paciente. Óbvio que vale a pena você conferir com o sérico e casar aquela informação. É apenas para você avaliar uma tendência e entender o contexto geral do paciente, ok? O nono passo é você avaliar a glicose do paciente e hemoglobina, que são outros dados acessórios que podem contribuir no manejo do paciente. Então você pode avaliar se o paciente está francamente anêmico, está suspeitando que ele está sangrando, você vê uma hemoglobina muito baixa, que sim, também consta na gasometria, ou uma glicose elevada, elevadíssima, por exemplo, que pode corroborar para um diagnóstico, por exemplo, de cetose diabética, um estado hiperosmolar hiperglicêmico, e são informações que também são fornecidas pela gasometria. E por último, o último passo é sempre desconfie da gasometria. Sempre olhe para o seu doente e veja exatamente qual a gasometria que você espera daquele paciente. Se você pegou a gasometria e ela não condiz com o que você estava esperando, o que você tinha imaginado para ele, com a condição clínica, desconfie. Será que o gasômetro está descalibrado? Tem algum problema? Pergunta para os colegas, vê se alguém teve o mesmo problema com as gasometrias do dia. O que está acontecendo? Porque sua impressão clínica é o que realmente importa. Lembra que a gasometria é um instrumento importantíssimo para te auxiliar na sua tomada de decisão à beira-leito. E esses são os 10 passos para você não deixar nada passar e garantir a sua conduta mais afiada na beira do leito para salvar seu paciente. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like se você curtiu o vídeo e compartilhar com seus amigos. Foi um prazer, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!